Olá, amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar em Ação. Você que nos assiste pela tvdasartes.com.br, agora tem a opção, não esqueça, do aplicativo em seu smartphone, pela Play Store, para os dispositivos em Android, tá bom? Você procura lá, TV das Artes, e baixa o aplicativo. Muito interessante, você irá assistir a TV das Artes aonde você estiver. Logo mais também anunciaremos a vocês a disponibilidade para o iOS, para o sistema do iPhone. Ok? Estamos aqui com André Maestre, vereador do município de Imbu. Seja muito bem-vindo, professor de Educação Física, certo? Um educador físico que vem contar a sua história para nós. Seja bem-vindo. Agradeço ao convite, é uma honra estar podendo participar do programa e poder transferir um pouco, tanto da minha atuação enquanto vereador, primeiro mandato, representando nossa cidade, quanto na minha profissão de formação, educador físico, a importância do próprio esporte nas políticas públicas e como eu posso transferir isso na minha atuação enquanto vereador. André, eu tenho certeza que vai faltar tempo para a gente conversar de tanta coisa boa que você vem fazendo e que realmente pode fazer por essa juventude, pelas crianças, pelos adolescentes. E eu sempre digo, esse programa aqui, o objetivo é estabelecer um vínculo com a sociedade civil organizada, justamente em que onde mora, a relação entre a segurança pública, a polícia militar e os políticos, os educadores. E no seu caso você representa duas categorias, os educadores e os políticos, ou seja, você pode, já com a sua vivência, com o seu acúmulo de experiência, transformar isso realmente em políticas públicas. Eu queria que você falasse de algumas políticas públicas aí que você vem desenvolvendo, para que a gente pudesse fazer eco aqui, para o nosso público que nos assiste. Eu estou há 1 ano e 4 meses do meu primeiro mandato, e quando eu me dispus a representar a população da nossa cidade, eu vim com o intuito dessa renovação política, com a postura e um comportamento diferente, de ser a voz da população de fato. Hoje a gente sabe como está a situação política do país e nós temos uma responsabilidade enorme. Então, quando eu escolhi me tornar vereador, trazer um pouco da minha visão, do que eu acho que seja correto e como eu posso contribuir, renovando nas minhas atitudes, no meu comportamento, hoje eu me sinto feliz por estar podendo representar de fato nas decisões que vão contra a própria população, que são aquelas medidas impopulares, principalmente quando você tem uma crise econômica. E você tem que discutir um imposto, até o aumento dele, Até o aumento dele, e também ter bom senso, para que não se transfira de uma forma pesada para a população. Que aí a gente sabe também que essa questão do recurso vai de encontro com a questão das políticas públicas. E essa que eu defendo em relação ao esporte, que é a minha profissão, é sobre um investimento mais maciço. A gente tem que ter o recurso bem aplicado, mas que esse recurso esteja disponível para os gestores da pasta do próprio esporte, para poder levar nas comunidades mais carentes essa atividade como um complemento educacional também, não só como uma ocupação de tempo. Nós conversávamos em outro momento com o professor Pedro Ângelo, da pasta da educação, secretário da educação aqui do município, e ele falava algo sobre a educação integral. E eu toquei até no assunto, falei assim, poxa, eu gosto tanto da educação em período integral. Ele falou assim, tiremos o período da história e discutamos a educação integral, ou seja, não só focada na sala de aula, mas justamente fazendo o aluno desde cedo entender que ele faz parte e se integra a uma sociedade. Entender a importância do padeiro, do policial, como que ele se encaixa nessa sociedade e a sua relação com ela. E eu acho que é muito importante, nessa educação integral, que sejam discutidas políticas públicas para o esporte. Porque não há uma criança, eu acredito, que não goste de algum esporte. A maioria, logicamente, gosta do futebol, que é um esporte muito popular. Mas o esporte é uma coisa que alcança realmente a criança, Alcança muito, Hoje nós não temos tanto a atenção da criança voltada ao esporte, por conta até da tecnologia que avançou muito, a falta de investimentos também. Mas a partir do momento que você leve a educação física como realmente uma disciplina, não somente como ocupação de tempo, do tempo dentro de uma grade curricular nas escolas,
ela tem que ser apropriada assim como um fator complementar de desenvolvimento humano, né, social também e psicomotor, né? A criança que vai ter sim a atividade física elevada, a questão de se transferir para a própria sala de aula, a atividade física, né, como uma evolução do ser humano. Se nós não respeitarmos essa disciplina e não levarmos ela como sim um papel fundamental na educação, a gente não vai conseguir também atrair e ter a atenção dessas crianças, desses jovens. Eles vão somente participar da atividade, por ser uma disciplina da grade curricular. Mas aí, se nós levarmos essa atenção para que ela realmente veja a educação física como algo maior, né, que nós possamos tirar essa questão da cultura, que somente em época de Copa do Mundo, Sim. que somente em época de Olimpíadas se fala em esporte. Isso. Tem que ser, de fato, algo que faça parte da vida escolar. Né? Ô André, me diga uma coisa. A atividade física, ela pode ser encarada assim como uma poupança de saúde? Deixa eu explicar melhor. Eu tenho mais de 40 anos, né? Devo ser mais velho que você, mas eu percebi que depois que a gente realmente ultrapassa essa barreira dos 40 anos, se você não vem desde cedo depositando preparação física mesmo, né? Cuidando da saúde, não se tornando uma pessoa sedentária, é uma conta que se paga de forma muito grave na velhice, não é verdade? Se paga tanto na velhice de cada ser humano, quanto também do próprio sistema público, né, de saúde. Sim. Essa reserva, ela é reflexo, né, da nossa atitude na nossa vida, né, a vida que nós escolhemos, né, seja ela sedentária ou seja ela ativa. E com certeza lá na frente será cobrado. Né, vamos levar para a questão de doenças articulares, ósseas, doenças que com o tempo, conforme a idade vão chegando, nosso corpo sente muito, né? Sim. E as doenças conquistadas, até mesmo pelo próprio estresse que nós temos hoje na sociedade, né, como a própria diabetes, né, que você acaba adquirindo ela também, a hipertensão, né, que a gente sabe que o modo de vida, tanto alimentação, comportamental, acaba influenciando muito nisso. E com certeza, se desde de criança você já cria essa cultura da prática esportiva, tanto para o lado de esportes mesmo, ou quanto de manutenção da saúde, pela questão de você ir lá na frente ter uma vida mais tranquila, né? Me diga uma coisa, eu lembro, eu fiz muita educação física na escola, mas o professor, a educação física que a gente tinha, não tinha muito bate-papo, não tinha sala de aula, era muita atividade em quadra. Eu lembro assim que a cada mês a gente era escolhido um determinado esporte para ser desenvolvido. Até na época, por incrível que pareça, estava na moda muito handball, né? A gente jogava muito handball. Mas assim, cada mês era um esporte, mas era muita atividade de circuito, né? Circuit training, assim. O que mudou para hoje? Hoje vocês tratam também da questão da alimentação, outras questões, além da atividade física mesmo, na prática? Trata. O próprio comportamento, né? A gente vê o avanço da sociedade, a gente vai modificando no comportamento interpessoal, né? A questão social também, a influência do que a própria criança tem no seu convívio na questão alimentar e também na questão comportamental. Dentro do lar, hoje as famílias como elas estão compostas, dentro do mundo esportivo, né, hoje a educação física ela acaba sendo, a escolar, ela é mais liberta, né, mais opções de atividades, mais atividades extracurriculares, né, por exemplo, uma visita a um museu de futebol, que acaba entrando e sendo complemento de outra disciplina dentro da escola. Sim. A própria relação com a matemática, outras disciplinas, a biologia também, que você acaba incorporando dentro da grade curricular. E é claro que o atrativo maior, tanto para a criança e para quem pratica, é a atividade em si. Antigamente se tinha muito aquela formação militar, né? De você fazer educação física com uma regra de atividades, de realmente levar o corpo ao seu limite. Hoje nós temos muitos estudos, tanto na questão fisiológica, a própria fisiologia do exercício, até quanto o corpo suporta, seja em qualquer faixa etária. E aí hoje a gente consegue ter mais o discernimento disso
para poder aplicar uma carga, e isso para qualquer atividade, independente se vai ser para criança ou vai ser para um idoso, né? A gente tem que ter esse estudo mais científico, né, para poder levar até a prática da atividade física. André, você está falando aqui, eu sempre digo que para tudo, né, até fisicamente é explicado que o equilíbrio nunca vai sair do centro. Né? Então não tem como. E eu às vezes tenho até vontade de fazer atividade física todo dia, sim, mas eu percebo que o meu corpo não vai aguentar. Vai estourar um músculo, né? Eu vou ficar estafado. Né? E hoje eu percebi que eu me enquadrei bem, o meu equilíbrio é dia sim, dia não. Então vou para a academia, faço meus 40 minutos de esteira, puxo o meu pezinho, faço o meu alongamento e me sinto bem. E volto a fazer isso, às vezes eu sinto vontade, que o corpo pede, é engraçado isso aí, né? Mas eu vou fazer só depois de 2 dias, depois de 2 dias, depois de 2 dias. Eu queria que você falasse um pouco, porque às vezes a pessoa acha que, eu vou correr uma maratona, aí vai ter uma tendinite, né? Quer dizer, precisa ter uma atividade equilibrada, né? Tem que ter, né? A gente respeitar o nosso limite, né? Respeitar o nosso corpo. Cada indivíduo tem a sua composição corporal, tem um biotipo diferente do outro. E é claro que se você aplicar uma atividade incorreta, realmente o corpo não vai suportar. Se você conseguir regrar a tua atividade física de acordo com o seu biotipo, seu perfil e a tua necessidade, o teu objetivo, aí sim o seu corpo vai conseguir aos poucos se adaptar e suportar a carga que gradativamente você vai aplicar. E aí seja em qualquer atividade. Eu costumo falar muito, hoje que eu estou hoje eu sou uma figura pública, né, um vereador, então a gente tem um pensamento na gestão pública como um todo. Quando eu falo de se investir mais em esporte, em atividade física, ela entra muito naquilo, né, que foi tocado no início, né, você se preparar para a atividade. E isso tem um reflexo, né, na tua vida, na tua saúde. Quando eu trago para a questão pública, que o investimento no esporte, você acaba investindo menos na saúde, porque você não vai ter tantas pessoas utilizando o sistema de saúde. Vão pegar doenças degenerativas. Hoje, quantas pessoas não estão adquirindo uma diabetes, né, por conta do comportamento da vida, a vida sedentária, o estresse, né? Quantas pessoas poderiam estar hoje, através da atividade física, evitando isso? E aí nós também teríamos, né, a questão do próprio sistema de saúde, ele não estaria tão saturado, né, se houvesse mais prevenção. Né? Parece que a gente prefere mais gastar, né, quando se tem um problema do que com a prevenção. E o esporte, a atividade física, enquanto manutenção para a saúde, ela previne demais. E acaba economizando também. Então a gente poderia ter investimentos em outras questões na área da saúde, mas não, acaba tendo que investir mais na própria medicação para o diabético, para o hipertenso, para a pessoa que acaba adquirindo uma doença óssea, articular, muscular, né, acaba incorporando tudo isso. Até mesmo na questão psico, né? Uma pessoa que não pratica uma atividade física, essa loucura que a gente tem, a pessoa acaba adquirindo algumas questões, algumas síndromes, tudo por conta de também não participar ou não ter uma vida ativa através da atividade física. Não, eu entendo bem o que você está falando, André, até porque eu sou um defensor de que a segurança pública não mora só no investimento em polícia. Né? Eu acho que o investimento em polícia é um investimento muito caro, ele tem que ser feito, mas ele tem que ser feito de forma correta, cirúrgica, exata, no ponto em que se precisa. Né? E não se fazer investimento só pensando numa bandeira política. Isso. E você evitar o gasto desnecessários em várias pastas é investir essencialmente em educação. Isso. O ser humano educado ele é mais ético, ele sabe o limite, até onde vai o direito dele começa do outro. O ser humano educado ele produz mais para o município, torna o município mais rico, o município ele é mais educado, torna o município mais solidário. E principalmente, como você já disse, ele cuida melhor da saúde. Cuidando melhor da saúde, ele vai impactar menos a pasta da saúde. Certo? Ele se torna um ser humano mais encaixado integralmente na sociedade. E eu acho que você, pelo que você diz, você está de parabéns, acho que esse é o caminho. O investimento no esporte, afinal de contas, é muito baixo, né? É baixo, né? A gente, hoje, se comparado a outras pastas, não chega nem a 2%.
né, do recurso total do recurso público hoje, por exemplo, da nossa cidade. Então se investe, e quando se investe em alguns momentos de maneira equivocada, de maneira errada. Hoje em Imbu, ele tem um grupo muito grande de profissionais de educação física que são concursados, né, são funcionários de carreira, que têm uma capacidade técnica enorme, mas acabam sofrendo no complemento, no investimento, que vai dar uma condição melhor de trabalho, que vai conseguir levar essa atividade para mais lugares na periferia. Eu costumo dizer o seguinte: nós não temos que dizer que o esporte tira a criança da rua, ao contrário, nós temos que dizer que o esporte faz as crianças, os jovens de bem, ocupar as ruas da maneira que tem que ser, que a sociedade, né, decente tem que estar ocupando, para que aí sim a gente possa mostrar que o investimento vale a pena sim, né? Que as praças esportivas são para praticar esportes de fato, né? Que as famílias possam ocupar esses espaços, que hoje a gente tem muita dificuldade, mas se não houver o investimento mesmo maior, mais organizado, mais bem elaborado e direcionado, também não adianta, né? A gente tem que ter uma política pública voltada para o esporte. Eu estou falando do esporte, mas vamos levar para todas as áreas, cultura. Não, mas acho natural de uma maneira geral. É claro que a gente fala de uma questão que tem propriedade, mas eu, enquanto vereador, eu tenho que ter essa preocupação de maneira geral. Costumo dizer, o recurso público ele é tão difícil, se não for bem cuidado, bem aplicado, né? Aquela questão de você falar, é algo que eu administro, é algo que, se fosse da minha casa, a minha família, eu cuidaria da melhor forma possível. E tem que ser assim. Acho que a gente não pode deixar que o recurso público acaba escoando pelo ralo, né, de maneira irresponsável, né? Acho que os projetos, as necessidades da sociedade, da população, tá aí, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas se não houver, de fato, um cuidado, um carinho maior com o recurso público, que é tão difícil, com certeza os projetos, as políticas públicas em várias áreas não vão sair do papel, né? Tá, queria te agradecer demais a tua participação. Tenha aqui o programa como uma casa amiga. Se você precisar divulgar alguma coisa, tiver uma indicação importante, um expoente da cidade para que possa realmente mostrar seu trabalho, o objetivo do programa, da Polícia Militar, da TV das Artes, é justamente estabelecer essa identidade comum entre a sociedade civil organizada e a Polícia Militar. Muito obrigado, Polícia Militar, você pode confiar. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui hoje com a ROCAM do 36º Batalhão. Cabo Oliveira, conta pra gente um pouquinho das principais funções da ROCAM aqui no 36º Batalhão. Bom, a ROCAM é um patrulhamento que foi desenvolvido para agir nos grandes corredores e avenidas, onde, devido ao tráfego de veículos, se torna impossível viatura de 4 rodas ter um patrulhamento eficiente. A ROCAM são motos, rondas ostensivas com motocicletas, é um patrulhamento rápido, ligeiro e eficaz, porque ela consegue coibir várias práticas de crime nos grandes corredores e avenidas. E também atua em área de interesse e segurança pública, aonde a mancha criminal tem uma maior expansão. Justamente isso. Então, é feito todo um estudo para o direcionamento dessa modalidade de policiamento? Sim, o primeiro ato do estudo refere-se à obtenção de dados da ocorrência elaborada através do BO-PM ou do BO da Polícia Civil. O que é muito importante, a população, todo crime, relate isso a autoridades,
que devido a um estudo aprofundado dos boletins de ocorrências, consegue elaborar a mancha criminal e direcionar todo tipo de patrulhamento para aquela área. É interessante, uma ótima observação, porque as pessoas às vezes acreditam que porque de repente é um crime de menor potencial, que não haverá uma investigação, haverá sim, e a sua denúncia, o seu registro de ocorrência vai entrar nas estatísticas para, no sistema de inteligência, direcionar o melhor tipo de policiamento. Obrigada, Cabo Oliveira. Sargento Luciana, quanto tempo na Rocan? Bom dia. Eu estou há pouco tempo na Rocan, eu era da RPM, trabalhava na capital. Eu estou adorando, é um policiamento maravilhoso, uma tropa extremamente dedicada e leal. Estou aí, então espero ficar muito tempo. E conta um pouquinho para nós, nessa época onde se fala tanto do empoderamento feminino, como foi essa escolha de uma modalidade de policiamento onde a maioria é de homens? Por que a senhora escolheu a Rocan? Eu gosto, é o melhor patrulhamento da Polícia Militar, com certeza, é o melhor. Tem alguma experiência que ficou na memória, aquela que marcou o seu período de carreira, tanto na Rocan quanto no policiamento? Eu tenho roubos, tenho o rouba-banco, que foi a última ocorrência antes de eu ir para o curso de formação de sargentos, né? Foi uma ocorrência muito bonita. Foi detido aí 5 indivíduos no roubo a banco na área da Moca. Tenho um parto, né? Auxiliei os patrulheiros da viatura 4 rodas num parto. Ele tem também uma muito boa aí, que é a ocorrência da HB20 aí, que os meliantes aí tentaram atropelar as motos, né? Mas foi detido, graças a Deus, os policiais saíram ilesos. Então conta pra gente, Cabo, como foi essa ocorrência que gerou tanta repercussão, graças a Deus, positiva para a Polícia Militar? Tínhamos informações de um HB20 que tinha sido roubado e estava pela área do Embu. Com informações, estava o patrulhamento com visto com o veículo. Em certo momento, deparamos com o veículo. Foi dada a ordem legal de parada através de sinais sonoros luminosos, o mesmo não obedeceu e empreendeu fuga. Devido à alta velocidade, ele veio a perder o controle da direção e chocar-se com o veículo parado. E ele engatou a ré. E de marcha ré ele conseguiu derrubar as viaturas. Graças a Deus tivemos sorte de embarcar a viatura a tempo, somente dando os materiais na viatura. E o elemento em seguida foi detido. Que bom, uma ocorrência muito positiva e que bom que os policiais, com todo o treinamento e com toda a perspicácia, tiveram êxito aí em sair, né, ilesos e principalmente deter aí mais o infrator, mais uma pessoa que infelizmente causa tantos transtornos, né, os cidadãos de bem. E agora uma notícia muito interessante, a Rocan do 36º Batalhão está no YouTube também. O soldado Alexandre vai falar um pouquinho pra gente. Sim, nós temos o nosso canal, né, no Instagram. Posteriormente aí vamos também fazer no YouTube também, né? Que o acesso no Instagram está sendo muito grande, o pessoal está comentando, está pedindo, né? Para poder montar um canal no YouTube, no Facebook, porque o pessoal está gostando, está curtindo, está comentando lá e está falando que a Rocan é legal, a gente conversando com as criançadas, com o pessoal da rua aí, gosta muito. E também para mostrar transparência e legalidade no nosso trabalho, né? A gente às vezes filmando a nossa abordagem, o nosso trabalho, para mostrar transparência para a população e ver que o trabalho é legal, né? Honesto. Então acompanha aí a Rocan do 36º, eles usam essa GoPro, que justamente faz uma imagem muito legal, né, do policiamento, do patrulhamento, dos bairros e abordagens, muito interessante, e citaram muito bem, né, como as pessoas gostam da Rocan, como é bonito de ver o policiamento de motocicleta e como nos traz também, efetivamente, tecnicamente falando, um resultado muito positivo, porque nós sabemos do índice muito grande de crimes cometidos com motocicleta. Não é? Esses crimes, por que a grande maioria dos crimes, principalmente na nossa região, tem o uso da motocicleta, sargento? Porque é um meio mais rápido, né? Eles conseguem roubar um transeunte e se evadir rapidamente. A viatura 4 rodas, às vezes ela não tem condições de acompanhar, porque ele entra no corredor e facilmente a viatura vai perder. Já a Rocan
Com as motos ele tem mais rapidez, consegue entrar nos mesmos lugares que eles e por muitas vezes detê-los. Muito bem, mais uma vez a Polícia Militar trabalhando para você, por você, para sua segurança e o seu bem-estar. Muito obrigada equipe de Rocan e um bom trabalho para vocês.